Um breve instante, estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. O que quer dizer essa palavra Epifania? A palavra Epifania quer dizer manifestação, a manifestação do Senhor Jesus, o menino Deus. Só que não é a única ou a primeira manifestação de Deus. Se olharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver desde o patriarca Abraão, antes chamado de Abrão, e depois pai de muitas nações, de muitos povos, o pai na fé, Abraão, e a partir de Abraão, Deus vai começando a se revelar, não se revela, não se manifesta na plenitude, na sua totalidade, até porque Abraão não era um homem que acreditava no Deus único e verdadeiro. Abraão e todos os povos que existiam naquela época acreditavam em várias divindades, eram os pagãos, não existia um povo escolhido já formado. É a partir de Abraão que Deus começa a formar o seu povo, o povo de Israel, o povo que nós conhecemos, o povo judeu, e isso aproximadamente há 4.000 anos atrás. Abraão foi chamado por Deus no ano 1900 antes de Cristo, então aproximadamente 4.000 anos, contando com o século 21, o século que nós estamos vivendo. E depois de Abraão, Deus vai se auto-revelando aos poucos. Não é uma revelação plena, não é uma revelação total, até porque Abraão e o povo que vai vindo depois dele sendo formado, não tem ainda a capacidade de compreender a revelação por inteiro, por completa. Para nós que estamos aqui, falar da manifestação de Deus, falar da manifestação de Jesus, é compreensível, não é nada de novo, é algo que já nós conhecemos desde berço, mas falarmos para um povo que estava sendo formado, é algo que é uma novidade, e Deus vai se revelando durante esses quase 2.000 anos, 1.900 anos antes de Cristo. A plenitude da revelação acontece quando? Em Cristo Jesus. Quando Jesus nasce, aqui sim tem a plenitude da revelação, a plenitude da manifestação de Deus. Não há mais necessidade de se manifestar trazendo uma novidade, porque toda novidade em Deus, revelada ao homem, acontece em Cristo Jesus. E hoje a igreja celebra a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus, Jesus, luz que veio para iluminar as trevas do mundo e assim iluminar as trevas do nosso coração. Há uma diferença da manifestação de Deus no Antigo Testamento para a manifestação de Cristo a partir dele no Novo Testamento e até nós. Qual é esta diferença? A realidade é que no Antigo Testamento Deus se revelava somente a um único povo. Escolheu Abraão, e de Abraão formou o povo de Israel, o povo judeu, e somente a este povo Deus se revelava. Deus não se revelava aos outros povos pagãos. A partir dele era sinal para os outros povos saberem da existência de Deus. Mas, a princípio, a manifestação divina, a manifestação de Deus acontecia no único povo, o povo de Israel. Em Cristo Jesus, e por isso que apresenta os 3 reis magos nessa visita. Vale recordar, abre parênteses, que por mais que coloquemos os reis magos representados no presépio no dia do nascimento de Jesus, os reis magos não chegaram no dia que Jesus nasceu e nem tampouco estavam no presépio, na gruta. Quando nós ouvimos o texto bíblico, disse que chegando aonde Jesus estava, entraram na casa e viram Jesus e sua mãe Maria. Mas não falou que entrou na gruta, porque já tinha dias que o menino Jesus já nascera. É claro que não iam ficar ali por muito tempo dentro daquele curral onde estavam presos os animais. Alguém, até mesmo o próprio dono daqueles animais, talvez levou Jesus, Maria e José para a sua casa. Fato é que quando os reis magos chegaram, não foi no de Deus. Jesus, ele não veio somente para o povo de Israel,
como no Antigo Testamento, Deus se revelava a esse único povo. Mas a partir de Jesus e na presença dos 3 reis magos, homens pagãos de outras nações, Jesus revela que ele veio como luz para todas as nações, não somente para um único povo. Isso é importante falar, porque hoje nós só cremos e tornamos povo de Deus por causa dessa manifestação de Cristo Jesus, porque se não fosse, nós não estaríamos no grupo do povo de Deus, porque quem de nós, pode ser que alguém aqui seja, não sei, mas quem de nós é da raça judaica? Quem de nós é descendente de judeus pela raça, pelo sangue, de família judaica e que se converteu ao cristianismo depois de adulto? Quem de nós? Se nós não somos da raça judaica, automaticamente nós não faríamos parte do povo de Deus e nós não adoraríamos o Deus único e verdadeiro, seríamos pagãos. Não somos pagãos por quê? Porque não é mais o povo de Deus constituído pelo sangue, pela raça judaica, mas pela fé. É mediante o sacramento do batismo que nós nos tornamos o povo de Deus. E assim a igreja, então, ela nos ensina que a partir de Jesus e pelo batismo, nós fomos constituídos o novo povo de Deus, não excludente, não exclui o povo de Israel, é uma soma, a partir do povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, aí, crendo no Cristo Jesus, recebendo o batismo, nós compomos o novo povo de Deus, todos, sem exceção, todo e qualquer um que seja batizado validamente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, usando água pura, como o sacramento do batismo, é incorporado nesse povo de Deus, nesse novo povo de Deus. Até mesmo os nossos irmãos evangélicos também fazem parte desse novo povo de Deus. Recorda que no dia de Santa Maria, Mãe de Deus, eu falava que Nossa Senhora, por ser mãe de Cristo, e Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, ela também se torna mãe de todo o corpo de Cristo, porque Maria não é mãe somente da cabeça, e a igreja não é composta somente pela cabeça. São Paulo vai dizer, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, é uma analogia, uma comparação. Então, a igreja é composta, por um Cristo inteiro, nós somos o corpo místico de Cristo, Maria é mãe de Cristo por inteiro, e se nós somos filhos, e irmãos em Cristo Jesus, nós somos também filhos de Nossa Senhora, todos, mediante o batismo, até mesmo os nossos irmãos evangélicos, por mais que eles não acreditem nisso, mas nós como igreja, nós afirmamos, isso é uma doutrina, isso é a realidade da nossa fé, porque Jesus, Ele constitui este novo povo de Deus, que somos todos nós, mediante o sacramento do batismo. Ora, cremos no Senhor, nós acreditamos em Jesus. Agora é o momento de nós pararmos e refletirmos, que luz é essa que é Cristo, que ilumina as trevas do mundo, mas que não chega a iluminar o meu coração? Porque se eu, conhecendo a Cristo, adorando, tendo fé em Cristo, amando a Cristo, não mudo, não transformo a minha vida, não deixo de fazer coisas erradas, não mudo as minhas posturas, então alguma coisa está errada. Que luz é essa que não está conseguindo chegar até o meu coração? E aqui não é que a fraqueza, não é que há uma limitação nesta luz que é Cristo, pelo contrário, Ele é Deus, Ele vai dissipar todas as trevas em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida. O fato é que muitas vezes somos nós que ofuscamos, que cobrimos a luz de Cristo para não chegar na nossa vida onde precisa chegar para ter a transformação, a mudança de vida. Porque só falar de todo esse fato que eu falei aqui agora, estaríamos dentro de uma sala de aula, contar uma história. Seria um professor de história, vocês seriam meus alunos. Falou muito bem, contou uma história, um fato histórico, como aconteceu desde Abraão até agora. Mas nós não estamos numa escola, não é uma sala de aula, vocês não são aluno, nem eu sou professor. Somos pessoas crentes, que estamos dentro de uma igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, vivendo a nossa fé. E diante da nossa fé, Cristo, que é luz, que ilumina as trevas do mundo, precisa iluminar as trevas da nossa vida, esse mesmo Cristo que nós cremos. E se nós
cremos nesse Cristo que precisa iluminar as trevas também na nossa vida, e seja aqui a palavra as trevas não somente no sentido pejorativo, negativo, né, mas na realidade todas as fraquezas, todos os pecados, todos os erros que nós cometemos. Precisamos deixar que esse Cristo que vem a nós transforme a nossa vida. A gente não pode lidar de qualquer maneira, nós não podemos continuar a nossa vida de qualquer forma. Nós como cristãos precisamos, ter os 2 pés na fé, os 2 pés na igreja, os 2 pés na vida religiosa. Não tem como estar um pé no céu e outro pé no inferno. E às vezes, diante de tudo que nós conhecemos, ora nós vivenciamos o Natal do Senhor, falamos de Santa Maria, Mãe de Deus, agora estamos falando da manifestação de Cristo, a epifania do Senhor, passamos por tantos milagres, tantas ações de Deus, tantas vindas e idas diante da nossa fé. Nós conhecemos um grande mistério que é o nascimento de Cristo, cremos no Cristo, mas não deixamos esse Cristo mudar a nossa vida. O que acontece com os 3 ex-magos, sendo eles pagãos, que refletem aqui todas as nações pagãs, eles se converteram ao Senhor, chegaram e adoraram ao Cristo, deram o presente, o ouro, o incenso e mirra. Eles voltaram para as suas terras transformados, porque foram tocados pela luz de Deus na sua vida, no seu âmbito, na sua alma, no seu coração. E nós aqui como cristãos, nós não estamos permitindo que Deus também toque o nosso coração, que transforme a nossa vida. É um pé no céu e outro no inferno, constantemente. Ora, eu quero para o céu, mas não quero largar as coisas deste mundo. Ora, eu quero melhorar, mas não faço nada para que as coisas mudem. A verdadeira virada de ano, eu lia isso no status de alguém no WhatsApp, não é passar do dia 31 para o dia 1º, mas é a virada da nossa vida. Eu que preciso, neste ano de 2026, criar coragem. Eu ia falar aqui vergonha na cara, mas poderia cair mal, mas esquece isso, pensei alto. Mas criar coragem de fazer propósitos positivos para uma vida religiosa coerente com a nossa fé. Erros, pecados, todos nós cometemos, inclusive o padre que vos fala. Eu não sou mais santo do que ninguém, talvez mais pecador que muitos aqui nessa assembleia, se não todos. Preciso rezar muito para alcançar a santidade, mas todos nós, inclusive eu, precisamos fazer bons propósitos, mediante esse Deus que manifesta a nós, de uma mudança de vida, de uma transformação, algo positivo, uma transformação de dentro para fora, que nós produzamos frutos visíveis de mudança de vida, de ir com os 2 pés para o céu, e não ficar na gangorra, em cima deste muro. Ora, nós queremos Deus, ora, nós queremos as coisas deste mundo. Por mais fracos sejamos, por mais pecador que nós sejamos, a intenção do coração precisa ser a intenção que quer nos levar para o céu, quer fazer a vontade de Deus, quer ser um cristão de fato, que dê testemunho, que dê exemplo da nossa vida. O mundo lá fora está carente de cristãos, que seja sal da terra e luz do mundo, que sejamos esse sal que dê sabor à existência humana, à existência da humanidade. O sal é uma pitada que dá sabor a uma quantidade maior no alimento, não é a mesma proporção, e basta uma luz para dissipar as trevas, basta uma atitude boa, uma atitude positiva, para começar uma mudança. Qual é a virada do ano que você quer? Será que nós ficamos preocupados com o atraso da Mega Sena? R$1 bilhão. Quantos de nós que jogamos? Quantos de nós que fizemos inúmeros propósitos? Eu vou dar o dinheiro lá na igreja para fazer a obra da igreja. Vou ganhar R$1 bilhão, vou dar R$100 mil à igreja. Não ganhou porque você é miserável. Ganhou R$1 bilhão, vai dar 100 mil para a igreja. Por que não dá 1 milhão, 10 milhões, né? Porque a gente faz outra igreja. Mas olha como nós fizemos, estamos preocupados com outras coisas. Pouquíssimos de nós fizemos o propósito. Eu vou rezar o texto todo dia, eu vou à igreja todo dia comungar, eu vou confessar mais vezes no ano, eu vou buscar ler mais a palavra de Deus. Se quer, talvez nos reunimos na ceia do Senhor, na nossa casa, para rezar um Pai Nosso, que muitas famílias nem isso fizeram. Conversava com o Padre José, e o Padre José conclui aqui a nossa meditação. O Padre José falava, nós falamos tanto na quaresma, no advento, para o povo preparar o coração para o Natal, para celebrar o Natal. Aí chega no dia do Natal, todas as missas, porque vocês não participaram de todas as missas, foram uma ou outra. Teve missa que a igreja estava vazia.
4 semanas o padre falando, vamos preparar para o Natal, Natal não é festa, Natal não é presente, Natal não é pisca-pisca, vamos preparar para o Natal, minha gente, fazer diferente, rezar um Pai Nosso na hora da ceia, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí nós celebrar o Natal, que é o dia do Natal, dia 24 ou dia 25, é uma vergonha. Isso é um pé no céu e outro no inferno. Não é um comprometimento com a nossa fé. Fé não é só crer, fé também é prática. São Tiago a dizer, né? Não adianta nada dizer para quem está com fome, está com frio, vai em paz, que Deus te abençoe. Se não der o alimento, não der o vestimento, não adianta nada. Fé é transformada em obra. Vai em paz, mas com um prato de comida na mão para matar sua fome. Vai em paz com um agasalho para cobrir a sua nudez e o seu frio. Isso é fé. E nós precisamos refletir sobre o que é fé e como é a minha postura como cristão na minha vida. No 2026, como vai ser, né, essa virada de ano? Vai continuar sendo a mesma coisa, um reflexo do ano passado? Eu vou melhorar, eu vou continuar a mesma pessoa ou piorar? E aí é uma reflexão que nós precisamos fazer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, creio em Deus